Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e literatura. Agora, dando continuidade ao estudo das principais características e emprego dos pronomes relativos, veremos a terceira, a quarta e a quinta situação de uso desses pronomes. Pois bem, nesse momento, nós visualizamos aí os pronomes relativos que e quem. Então, há discriminado algumas situações de uso desses dois pronomes, que são bem parecidos, né? Há uma confusão muito grande no uso desses dois pronomes. Então, procuraremos esclarecer da melhor forma possível neste vídeo. Então, a forma que já vimos lá no quadro de pronomes, que é uma forma invariável de pronome relativo, é o relativo de uso mais amplo e pode ter como antecedente palavras que nomeiam pessoas ou coisas. Reparem lá, pessoas ou coisas. Vamos ver nos exemplos para entender melhor. Então, conheço o aluno que ganhou o prêmio de ciências. Os romanos criaram edificações que até hoje impressionaram. Veja bem, vamos compreender. Então, quando for pessoa ou coisa, usamos o que. Então, conheço o aluno que ganhou, certo? Se você observar também, nós temos aqui antes dele o verbo conhecer, né? Então, de alguma forma, ele influencia no uso de que ou de quem, na escolha do que ou de quem, porque o verbo conhecer é um verbo transitivo direto. E aí não precisa de preposição e, portanto, eu conheço quem, né? E não a quem, ou para quem, ou alguma coisa do tipo. Então, que. Aqui a mesma forma. Criaram o que, né? Então, ó, os romanos criaram o que. Então, sem preposição, logicamente, uso do pronome que. Já aqui, olha, o relativo quem é usado exclusivamente, repare, só para isso, para retomar antecedentes que designam pessoas ou seres personificados. Aí, pessoal, mas aqui pessoas também, né? Mas pelo menos aqui no uso do que, ele também engloba coisas e aqui não. Então, quando se referir a coisas, somente que. Quando se referir a pessoas, o quem e o que podem ser utilizados. Mas é fácil entender. Então, vejamos os exemplos. O funcionário a quem entreguei o documento não foi aquele. Olha só, pessoa aqui, ó. Funcionário. Não vão entender pessoa como se tivesse o nome da pessoa, o nome próprio da pessoa. Funcionário nós sabemos que é uma pessoa, né? Não determina aqui o nome, porque estabelece uma relação apenas, né? Aqui, o jaguar a quem os povos andinos temiam era considerado um deus. Alguém pode pensar assim, mas jaguar, professor, jaguar não é pessoa, é um animal. Mas aqui ele está personificado, ó. Há uma personificação, ele adquiria status de pessoa ou de um ser que pensava, né, algo do tipo. Então era considerado um deus. Então aqui a quem. Não sei se vocês observaram, mas olha, a presença da preposição quando nós estivermos usando o quem. Olha aí, olha. Preposição a. Já aqui, olha,
Não temos, ó. Certo? Vamos para a quarta situação de uso dos pronomes relativos. Vemos aqui agora os pronomes relativos cujo, cujos, cuja e cujas. Esses relativos são empregados entre dois substantivos. Repare também a situação de uso, entre dois substantivos, estabelecendo entre eles uma ideia de posse. Pessoal, mas ideia de posse não lembra pronomes possessivos? Mas lá é numa outra situação, né? De uso. Lá ele não estava entre dois substantivos, aqui está. Olha só, o Iguaçu é um rio, aqui o primeiro referente, né? Primeiro substantivo, cujas cataratas, segundo substantivo, dão um espetáculo de impressionante beleza, certo? Então, entre dois substantivos, ele está posicionado. Então, olha essa observação aqui. Rio cujas cataratas, ou seja, é a catarata do rio, certo? Então, há uma relação entre rio e catarata, estabelecida pelo pronome relativo cujas, ok? Por fim, na última situação de uso dos pronomes relativos, nós temos os pronomes relativos onde e aonde. E aqui vale ressaltar também que é importante prestarmos atenção, porque quase sempre as pessoas pensam que onde e aonde trata-se da mesma palavra, e não é. Elas são parecidas. Então, essas duas formas, que na variedade culta formal da língua só podem ser empregadas para indicar lugar, então ambas indicam lugar. Porém, elas têm três situações de emprego, né? Ou tem algumas situações de emprego bastante peculiares. Vamos lá. Então, quando se usa onde, nós estamos indicando o quê? O lugar em que. Quando se utiliza aonde, o lugar a que. Só como é que nós podemos distinguir essa situação de em que ou de a que? Vamos ver os exemplos. A polícia isolou a região onde havia garimpos clandestinos e extração ilegal de madeira. Então, a região em que havia garimpos e não a que, né? Basta substituir. Você usa imaginariamente aqui no ato da escrita. É onde ou aonde? Aí basta você lembrar que onde é quando ele puder ser trocado por em que. E aonde, quando puder ser trocado por a que. Vamos ver o outro exemplo. Aqui. A cidade aonde você irá nas próximas férias fica no litoral de Alagoas? Olha, agora aqui o aonde será se dá para substituir por em que ou a que? Repare, a cidade a que, né? Ou podemos dizer também, utilizar um outro pronome relativo que pode ser a qual. A cidade a qual você irá nas próximas férias fica no litoral de Alagoas? Ou ainda, a cidade a que você irá nas próximas férias fica no litoral de Alagoas? Então veja bem, basta lembrar disso. Ó. Aonde? Ó, a que. Onde? Em que. Por fim, vemos aqui rapidamente os pronomes relativos e a coesão, né? Que já fazemos isso desde o primeiro grupo, né, de pronomes. Então vimos no item A da seção anterior, que foi o item A. O item A tratou do duplo papel dos relativos, né? Então esse pronome relativo ele pode ter duplo papel nos enunciados. Eles iniciam uma nova oração e introduzem nessa oração um elemento textual que recuperam da oração anterior. Então tudo isso já falamos, né? Mas vejamos mais um exemplo, né?
Nesse poema, Eros e Psique, do escritor Fernando Pessoa, nós temos: conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Então nós temos duas situações aí de uso de relativos, né? O a quem, vamos lembrar? Quando usa quem, refere-se especificamente à pessoa. Quando usa que, pode ser que seja pessoa ou coisa, né? Mas a retomada, né, do referente. Então vejamos. Aqui, ó. Observe que no terceiro verso, é importante mostrar, né, o terceiro verso. Vamos fazer assim. Certo, terceiro verso é este. O emprego do relativo quem orienta o leitor a recuar na leitura, recuar, ó, até o verso anterior e associar a esse relativo o termo uma princesa encantada. Tá aqui, ó. O termo retomado foi esse. Por sua vez, o relativo que conduz a atenção do leitor até o termo anterior, um infante, o que está mais próximo. Essas duas relações de coesão contribuem para organizar a estrutura textual, os versos e criar a progressão de sentido pretendida pelo autor. Então, para evitar repetição, faz-se uso desses pronomes relativos, né, que estabelecem essa relação. Para finalizar, né, fica assim, ó. Assim, um infante viria de além do muro, né, é uma releitura do poema, da estrada e despertaria uma princesa encantada. Então, esse exemplo permite concluir que a função dos pronomes relativos, relembrando, né, é retomar e repor elementos numa sequência de frases. É essencial que a estruturação textual, uma vez que, contribuindo para a coesão, esses pronomes adequadamente empregados possibilitam a progressão, ou seja, a sequencialidade do texto e organização do sentido dele. Então, estudamos pronomes para isso, né? Para estabelecer essas relações, né, com referente, fazer essas retomadas e evitar as repetições, certo? Então, é isso que temos para pronomes relativos e até a nossa próxima aula.